Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O mundo do xadrez está agitado, né? No mundo todo só se fala na questão aí da saída do Magnus Carlsen. Ontem o Magnus Carlsen anunciou a sua saída do torneio do 5 Field Cup 2022 após ter sido derrotado ali por Hans Niemann, jogador norte-americano, um jogador que jogou recentemente a FTX Crypto, venceu o Magnus Carlsen em uma das partidas. E depois foi um fiasco a participação dele, perdeu todos os matches contra todos os jogadores. E agora ele é líder do 5 Field Cup 2022 à frente de Caruana, Wesley So, Nepomniachtchi, Magnus Carlsen, Lenhador e tantos outros, MVL e tantos outros. Um jogador que tem mais ou menos 100 pontos de rating abaixo do que todos esses e tá fazendo uma incrível performance. E a questão é, e o mundo inteiro discute sobre isso, a questão é, será Hans Niemann um jogador que tá fazendo um bom torneio, um excelente torneio, e alguém que tem todos os seus méritos, apesar das suas, nós vamos falar sobre isso, de um ar até prepotente nas entrevistas muitas vezes. It's not bad, yeah. He played quite poorly, so I didn't do anything special. He just went to well, okay, I think I played quite well. Né? Ou será que ele tá falando realmente, né? Não tem nada de prepotência, ele tá ali dando voz ao xadrez dele, ao que ele tá conquistando por mérito. Essa é uma das versões. E a outra versão é, de alguma maneira, ele tá se beneficiando, ele tá trapaceando, ele conseguiu, comprou preparo, alguém da equipe do Carlsen traiu. Enfim, existe toda essa discussão, né? E aqui a gente tem um pouco mais de informações, vamos mostrar o que tá rolando, então, as opiniões, tá, de diversas pessoas aí do meio do xadrez, tá? Então, a acusação de trapaça está acontecendo, tá? Realmente tem muita gente acusando o Hans Niemann de trapaça e a questão é se essa acusação vai se mostrar fiel ou não, né? Vamos falar sobre alguns fatos. Uma coisa que chama bastante atenção, além do Magnus Carlsen ter sido derrotado e da maneira que foi com o brilhantismo ali do Hans Niemann, poderia ter sido uma partida realmente incrível. E na entrevista o Hans Niemann foi perguntado sobre como é que ele venceu ali o Carlsen e tudo mais. E ele começa a entrevista falando que foi um milagre. E que milagrosamente ele estudou toda a partida antes dela acontecer. E apesar de ser uma variante rara, de fato isso chama atenção, né? Então aqui eu vou colocar para vocês a entrevista, uns pedacinhos aqui, onde ele menciona que milagrosamente naquela manhã ele estudou aquela variante toda que o Carlsen quase nunca jogou. E aí ele joga aí, de repente caiu naquela partida e ele já tinha estudado até o lance 20, 20 e pouco lá, então ele sabia tudo daquela partida, né? Realmente difícil de engolir, né? Mas, enfim, milagres acontecem ou coisas raras podem acontecer, traduzindo para uma linguagem menos mística, né? Então, essa é a primeira questão. Vamos dar uma olhada aqui na entrevista dele, vamos lá. But I was actually very fortunate that this opening came on the board, and I looked at this today. And You guessed this opening no, today? I didn't guess it, but for some miracle, I had checked this today, and it's such a ridiculous miracle that I don't even remember why I checked it. I just when I saw. O segundo ponto polêmico dessa entrevista é que ele menciona, ele fala, não, mas o Carlsen já jogou isso contra o Wesley So 2018 e tudo mais. E o repórter ali, quem estava entrevistando ele, o grande mestre Alejandro, fica numa boa e tal, e não tinha aquela informação. Depois foram checar no Chessbase e não existiu. O Wesley So nem jogou, né? O Wesley So depois se manifestou, vários grandes mestres estão se manifestando. O Guiri deu os parabéns por ele ultrapassar a incrível e impressionante barreira de 2.685.3, acho, se não me engano o número, o rate dele tirou ali uma onda, porque o Hans Niemann andou postando ali, se gabando dos resultados, né? E aí o Guiri foi lá e deu uma alfinetada, enfim, o mundo de xadrez tá em conflito, né? Por conta dessa história toda. E o fato é que essa partida realmente nunca aconteceu. No entanto, Nigel Short apareceu tweetando também que encontrou uma partida muito parecida do Magnus Carlsen contra o Wesley So, que era uma Ninja Índia com G3, que foi o que foi jogado na partida do Carlsen, mas completamente diferente, galera. Não sei se serve, mas de fato essa partida existiu, né? Mas é uma partida que não tem como ter sido usada de base para a partida. Eu vou mostrar aqui para vocês as diferenças, olha só.
Galera, essa aqui é a partida jogada do Carlsen contra o Hans Niemann. Então a gente tem aqui uma defesa Ninja e o Carlsen joga com G3. Ok, vamos ver a partida do Carlsen agora contra o Wesley So. Tá aqui, ó, nessa tela. E a gente tem o Magnus Carlsen jogando contra o Wesley So, uma partida de Blitz em 2019, uma Ninja com cavalo em F3 primeiro e depois de C5 veio G3. Ok, vamos ver se transpõe para ela. Aqui Roque, bispo, nem o C5 tem mais, já é uma outra partida. Na partida do Carlsen contra o Hans Niemann, o Magnus Carlsen seguiu com um A3. Vamos ver aqui na partida aqui que já tá diferente esse peão aqui em C5. Peão toma uma outra estrutura de peão, bispo em G2 e quando chegou o D5, peão toma em D5, cavalo toma em D5. Uma partida completamente diferente do que essa onde o Magnus Carlsen gambitou em C4. A gente tá falando do lance 7 ainda, né? Então aqui a gente já tem uma outra partida, não é mais a partida do Carlsen contra o Wesley So. Se tivesse seguido por aqui, ó, mais ou menos até o lance 12, 13, 14, 15 aqui da partida do Carlsen contra o Wesley So, a gente poderia até falar, puxa, realmente jogou até aqui, por exemplo. Realmente jogou até o lance 16, fez a lição de casa. Mas aqui já é uma partida diferente. E ele sustentou na entrevista, o Hans Niemann, que ele acabou estudando a linha toda até esse lance aqui que ele considerou um erro, torre D1 aqui do Carlsen, que ele já tinha estudado isso, que ele sabia que era bispo E6. Aqui a gente tá falando do lance 13, né? Então assim, será, galera? O primeiro ponto é esse. Será que é possível isso, né? Que ele estudou uma partida do Wesley So numa manhã, naquela mesma manhã, e ele estudou milhares das possíveis variantes, inclusive essa que acabou acontecendo na partida, e sabia todos os lances. É muito difícil de acreditar. É muito difícil de acreditar, mas isso foi dito pelo Hans Niemann, né? Então isso já traz uma polêmica pesada, né? Pesada. Porque realmente é uma história muito difícil de acreditar. Que mais está acontecendo, né? O Tony Rich, diretor executivo lá do St. Louis, agora ele vai ter que explicar, né? O diretor ali do St. Louis Chess Club, onde está acontecendo ali o torneio. Ele fala sobre a retirada do Carlsen, ele fez uma transmissão oficial, né? Explicou medidas adicionais de segurança que eles estão tomando e que até tem atrasado ali o início dos torneios porque eles estão reforçando ali a segurança do evento, tá? Por exemplo, a quarta rodada foi atrasada em 15 minutos para uma verificação bem aprimorada, principalmente em cima do Hans Niemann. Foi a partida que ele jogou contra o Firuja. Vamos dar uma olhada aqui nas medidas de segurança e veja o Firuja aqui, como é que ele vai ficar observando o escaneamento ali, né, do Hans Niemann. Ele parece um leão ali do outro lado, não querendo perder nenhum detalhe, né? Aí tem uma pequena confusão, o Hans Niemann, não sei se de propósito ou não, leva um chiclete. Todo mundo sabe que esse chiclete, já aconteceu comigo em aeroporto de apitar por causa do chiclete, que ele tem aquela embalagenzinha metálica, né? Então ele sabia disso, levou para dar uma... Será? No livro da Arte da Guerra, Sun Tzu diria que é a estratégia da cortina de fumaça, né? Você traz um elemento para causar confusão e desviar a atenção de outras possíveis situações, né? Mas enfim, pode ser uma cortina de fumaça ou não, o fato é que o chicletinho ali ficou apitando, né? Mas realmente fizeram uma longa investigação e o Hans Niemann passou por esse escaneamento, já com todas essas desconfianças e tudo mais, e fez uma partida brilhante contra a Alireza Firuja. Eu tenho até o relatório aqui, e a gente vê aqui no relatório que o Hans Niemann fez 93% de precisão com um lance brilhante e empatou contra a Alireza Firuja nessa partida, então, pós escaneamento da braba, né? Então, se o Hans Niemann realmente está se utilizando de algum artifício para usar engine, de fato a segurança não conseguiu pegar, né? E isso, estamos falando de uma partida espetacular aqui contra o Alireza Firuja, né? Porque vamos supor que ele, né? Então hoje eu não vou roubar porque tô sendo escaneado. Aí ele faria uma precisão pior, né? Mas ele é um grande mestre muito forte, tá chegando aí, passou os 2.700 de rating agora nesse torneio, né? Então existe toda essa polêmica, né? Por isso ninguém tem certeza de nada, né? Mas vamos continuar trazendo aqui mais acontecimentos. Vamos lá. Bom, o Magnus Carlsen justificou a sua saída no Twitter colocando, olha, colocou o vídeo do Mourinho lá e é onde o Mourinho fala, olha, eu não vou falar porque, né? Porque se eu falar eu tô em apuros, né? Então o Magnus Carlsen
mandou essa bomba e a partir daí todo mundo começou a suspeitar, né, da utilização de engine e tudo mais. Então, galera, realmente um dia insano, né? Ontem, hoje, com certeza também, pro xadrez, todo mundo querendo mais detalhes sobre isso, entender, né, o que pode ser realmente uma bela performance do Hans Niemann ou estarmos diante de uma situação desconhecida no xadrez, né? Que dispositivo é esse? É uma lente tecnológica que está no olho dele? É algum dispositivo encaixado em algum lugar difícil de captar no corpo, que fica vibrando e mandando código morph, né? O código morph lá para ele. Enfim, que é isso? Se ele tá usando está quebrando a segurança de alguma maneira que ninguém imagina, ou simplesmente ele tá jogando muito bem ali o torneio e deixando o mundo do xadrez alvoroçado, né? Bugado. Bom, o Hikaru Nakamura, que é um streamer e grande mestre norte-americano, um dos melhores jogadores do mundo, chegou matando, chegou caindo em cima do Hans Niemann e ele trouxe à tona um episódio onde o Hans Niemann teria sido supostamente banido do chess.com. E aí a gente tem que entrar em alguns detalhes. De fato, ele foi inclusive... teve a conta bloqueada ao vivo num dos vídeos do Hans Niemann, vocês encontram esse vídeo na internet, mas ele foi por violação não de fair play, a violação das políticas do chess.com. Eu acho que ele fez algum comentário grosseiro para alguém no chat, e esse foi o motivo de bloqueio temporário. Ele ficou bloqueado por 60 minutos, tá? Mas o Hikaru Nakamura ele vai além. Ele fala, tudo bem, esse episódio de fato existiu, mas além disso, ele foi banido por 6 meses do chess.com. Por que ele voltou a jogar? Perguntaram pro Nakamura. Porque banido não volta. Ele falou porque o chess.com baniu vários grandes mestres sem divulgar os nomes, para não prejudicar as carreiras desses grandes mestres. E nessa leva, só que entre eles todos sabem quais foram, tá? E eles foram banidos por uso de engine, e o chess.com fez um acordo com esses grandes mestres dizendo o seguinte: se você confessar que você estava usando engine, nós vamos te dar um banimento de apenas 6 meses e vamos te dar o perdão. Nós vamos deixar você daqui a 6 meses de poder jogar os torneios, Title Tuesday, jogar os torneios lá do chess.com e voltar a jogar e participar. Mas você vai ter que confessar que usou engine. E supostamente Hans Niemann estaria nesse bolo e teria confessado, e por isso ele voltou a jogar. Fatos que corroboram com a versão de Hikaru Nakamura. De fato, ele teve um gap de ali 7, 8 meses entre participação de torneios no chess.com. De fato, todos os grandes mestres falam de uma forma bem natural que é sabido que o Hans Niemann de fato foi banido por 6 meses do chess.com, e que isso só não veio a público por uma questão de sigilo que o chess.com colocou para resguardar as imagens dos GMs. Olha aí, Hikaru Nakamura partiu pra cima, Nigel Short, né, veio em defesa, dizendo ali que de fato existiu a partida do Carlsen contra o Wesley So, mas já falamos sobre isso e eu mostrei que realmente as partidas evoluíram para caminhos bem diferentes, e é difícil de acreditar que ele tinha, numa manhã, estudou realmente milhares de variantes para poder chegar naquela que realmente aconteceu na partida, e ele mesmo chama aquilo de milagre, né, um milagre aconteceu e tal. É um pouco difícil de acreditar, mas o Nigel Short veio em defesa. E a comunidade como um todo se dividiu, né? Muitos ali, Wesley So, Nakamura, muitos realmente indo pra cima e outros tentando defender. Aronian chegou a divulgar, falou, pô, que é isso, galera? Vamos assumir, a gente é tudo bom jogador, mas a gente também, às vezes os jogadores mais jovens também podem jogar bem, né? E tudo mais. Então o Aronian tentando puxando aí pro outro lado. Susan Polgar, que ela é relacionada ao St. Louis Chess Club, também postou lá falando, né, saiba perder com elegância e tudo mais, dando uns toques assim pro Carlsen. No entanto, ela tem, ali há um conflito de interesse, né? Susan Polgar defende o St. Louis Chess Club, e assumir que houve uma falha de segurança lá, de repente poderia trazer prejuízos à imagem do clube e também ao torneio, né, a organização do torneio e tudo mais. Então a opinião dela é um pouco enviesada, né? Mas enfim, o Alireza Firuja também teve uma entrevista onde ele mencionou que ele está perplexo, né, com as várias decisões que o Hans tomou durante a partida. E que ele disse que não estava entendendo nada que a partida, e que os lances do Hans Niemann foram realmente chocantes e brilhantes, né? What was your thought process and your psychological reaction when he plays Queen G3? It must have been a move that shocked you. Yeah, Queen G3 is insane.
He played it also very quickly. I think 5 minutes maybe he saw that. It's insane, and he plays it. Han's like, oh yeah, it's all normal. It's all just normal. Oh my god. This was my plan originally. What I understood Oh my was god. to take and just play h4 or f4. Isso depois do Hans ter passado pela inspeção de segurança, galera. É isso que torna essa questão mais polêmica ainda, né? E a gente fica sem saber se ele tá realmente, do nada, jogando de uma forma brilhante contra todo mundo ou se tem alguma coisa acontecendo que ninguém tá entendendo. Essa é a polêmica. O Caruana comentou que... Ele falou, olha, eu não vou... Ele não pode falar, né? Ele falou, ó, vocês já devem ter visto que o Carlsen andou postando, então vocês já mais ou menos imaginam sobre o que se trata o problema, né? Deu uma resposta, assim, mais escorregadia. Rafael Leitão, nosso grande mestre, se pronunciou também nas redes sociais, diz que analisou cuidadosamente com engines potentes as 2 vitórias do Niemann no torneio, né? Uma delas sendo do Magnus Carlsen. E ele diz, e olha, o Rafael Leitão é uma opinião de peso, galera, porque ele também é campeão mundial de xadrez por correspondência, tá? Onde é permitido o uso de engine, inclusive, tá? Então ele é um cara que tem experiência tanto no xadrez presencial quanto como pensa um grande mestre e também como que quando que uma pessoa tá usando engine ou não. E ele disse o seguinte, não encontrei nenhum indício de ajuda externa. Errou onde humanos errariam. E estou curioso com os desdobramentos das insinuações lançadas hoje. Então, uma opinião de peso aqui do Rafael Leitão, tá? Que diz que provavelmente, né, não é o caminho, não é o uso de engine. Alguns apoiam que então isso levaria para a questão da compra de preparo, né? Que ele, de certa forma, estaria tendo acesso aos preparos do Carlsen, uma traição de alguém da equipe do Carlsen. Não sei, pode ser que também não tenha acontecido nada disso, né? Ninguém sabe, ninguém sabe. Vamos ver quem mais aqui se pronunciou. Gotham Chess se pronunciou também, um dos maiores canais aí do mundo, atualmente o maior em número de inscritos, ainda não o maior em número de visualizações, mas certamente um dos canais mais influentes de xadrez do mundo. E ele coloca que realmente não tem sido um dia fácil para o xadrez, né? Em geral... ele gostaria que houvesse uma resolução, que essa situação fosse esclarecida, né? Mas que realmente virou um caos essa história. E geralmente esses dramas vão embora depois de 1 ou 2 dias e todo mundo já entende o que aconteceu, mas que nesse caso as coisas estão tomando caminhos completamente diferentes aí, né? Realmente a gente tem uma polêmica aí que veio pra ficar. Essa é a opinião aqui do Gotham Chess. E é isso, galera. No final das contas... Temos muitas perguntas, ainda não temos respostas, mas a gente vai trazendo essas pecinhas desse quebra-cabeça, esses elementos, né? As opiniões de uns, de outros, de pessoas influentes, de personalidades que têm voz aí no xadrez, né? E opiniões conflitantes e opostas, mesmo entre diferentes e influentes formadores de opinião, né? Então por isso torna essa questão aí tão polêmica. E a gente vai acompanhando, e você também, se souber de alguma coisa aí, uma insider information, uma luz aí, olha, achei uma pista aqui, poste aí nos comentários, poste o que você acha. E aí, Hans Niemann, tá botando pra quebrar mesmo? Tá fazendo um super torneio e tá todo mundo com recalque, né? Ou será que tem caroço nesse angu aí, tem alguma coisa estranha aí? Tá bom, galera, é isso. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu!